basicamente dá para ficar com zero imposto sobre cripto. E se você, não sei o que você faz, mas assim, eles têm um regime de MEI deles, né, de microempresário na Geórgia, que se você ganha até uns $180 mil ao ano, você paga 1% de imposto sobre o seu faturamento. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Ó, o PJ tá perguntando o seguinte, ó, o bom é que se fizer a saída e mudar para o Paraguai, você pode passar para o Brasil sem fazer a entrada e não conta esses dias. Zero controle, Cidade do Leste, Foz do Iguaçu. Mas recomendado, né, Francisco? Eu não recomendo que a pessoa faça esse tipo de coisa. Tem muita gente que quer fazer porque quer, né, basicamente sair do Brasil sem sair do Brasil. Eu não recomendo porque tem vários riscos relacionados. Primeiramente, por exemplo, você fazendo a saída fiscal, você vai ter que mudar suas contas no Brasil para conta de domiciliado no exterior, né, conta CDE. E a Receita Federal sim monitora mais as contas de CDE. Então, se você tiver lá, pô, esse cara aqui que falou que ia embora do Brasil, oficialmente foi embora, sei lá, há um ano, mas o ano inteiro tá fazendo pix de farmácia, tá fazendo pix de supermercado, o que é isso? E, assim, tem uma grande restrição desse modelo aí, que se você entra por Cidade Leste e Foz do Iguaçu, você também tem que sair por Cidade Leste e Foz do Iguaçu, porque o Brasil tem um registro migratório de qualquer brasileiro. Você pode, inclusive, pedir no site do GovBR o seu registro migratório que mostra todas as suas entradas e saídas do país. Então, se você entra, digamos, por Cidade Leste e Foz do Iguaçu e depois tu precisa, por alguma razão, pegar um avião e ir para algum outro lugar, vai ter ali que você não entrou, mas que você saiu, o que é uma discrepância clara e eles podem depois vir atrás questionar. Então, assim, você ficaria restrito a viajar dentro do Brasil de ônibus e carro. Né? Para quem mora, sei lá, no Paraná, Santa Catarina, beleza. Né? Ainda talvez não seja tão foda, mas sei lá, se você é do Nordeste. Se o cara tem filhos, legal. né? Exato. É melhor fazer. Cara, dá para fazer de maneira inteligente, fazer legal sem dar ABO. O Júnior tá perguntando o seguinte, ó, Francisco, sou servidor público federal. Consigo fazer a saída fiscal sem exonerar? Talvez pedindo licença para fins particulares, não recebendo pagamentos. Tem um período, não tem, para sair sem exonerar? Não tem 2 anos, uma coisa assim? Mas assim, para ele vai ser complicado, né? Porque ele não poderia ele não poderia seguir com esse trabalho se ele não fosse residente no Brasil. Mas ele tá falando em pedir licença. Ele não recebe e ele pede licença. Tem período para ficar de licença, não tem? Ou não? Tem. Só não lembro se ele, de qualquer maneira, poderia fazer a saída fiscal ou não. Isso eu teria que confirmar. Se quiser, depois manda uma mensagem lá que a gente responde. Entra em contato no nosso WhatsApp que a gente verifica isso, a gente vê com os advogados aqui. Mas, assim, geralmente, se a pessoa é CLT, não vai conseguir fazer a saída definitiva. Então, a ideia seria a pessoa... se ela é PJ, ela pode dar baixa na PJ brasileira e abrir a PJ no novo país. Se ele é empresário, pode levar sua empresa para fora. E se ele for CLT, ele pode fazer a saída, só que a ideia seria você vai perder esse vínculo com o Brasil e vai conseguir, então, um trabalho, um emprego no novo país que você se mude. Né? Então, essa seria a ideia. A gente já teve caso assim, de casal, por exemplo, se mudando, em que um era funcionário público que estava trabalhando 100% remoto e outro não era funcionário público. Um fez a saída fiscal e outro não. E aí, tipo, estavam viajando no mundo, o funcionário público estava morando na prática fora do Brasil, só que ainda era residente fiscal, e o não funcionário público aí fez a saída fiscal e estava vivendo a vida fora do Brasil de fato. Era uma situação assim curiosa que basicamente ficava o casal na prática morando fora, só que um manteve a residência fiscal no Brasil por conta disso. E tem muita gente que faz isso, assim, de se mudar do Brasil e ainda assim manter a residência fiscal, querer manter a residência fiscal, por exemplo, para acessar a empresa no Simples. Quem não é residente no Brasil não pode ser sócio de empresa no Simples. Então, às vezes, a pessoa, sabe, se muda para o Paraguai, na prática está morando no Paraguai, mas mantém residência fiscal no Brasil porque ainda tem um negócio brasileiro que não quer trocar para o lucro presumido, não quer trocar para o lucro real. Tem situações assim. Boa. O PJ tá falando que se ele forrar a burra, ele vai ter que exonerar e meter o pé. Ó. Fazer certo hoje, falou que tá seguindo a 7 no X e faz tempo, cada dia mais tem vontade de sair do Brasil, é um plano para o futuro ainda. O Mabashin tá perguntando se abrir uma offshore na Estônia e morar em Ibiza é possível? É possível, só não vai ter muita vantagem, tá? A Estônia não funciona muito bem, especialmente com residências na Europa, tá? Porque, primeiramente, você morando na Europa, na maioria dos casos, o melhor modelo vai ser ter a empresa localmente, porque eles têm muitas, assim,
restrições contra você ter offshore. Se a tua offshore ela não tem um funcionário de verdade no país dela, se ela não tem um escritório de verdade no país dela, se ela não tem trabalho acontecendo lá, eles não vão reconhecer essa offshore. Então, se você mora na Espanha, mas vou abrir uma empresa lá nos Emirados Árabes para não pagar imposto da Espanha. A Espanha olha, tá, tu é o único diretor, tu é o único sócio, tu é a única pessoa que está fazendo qualquer coisa nessa empresa, eles vão olhar para ti, vão rir da sua cara e vão dizer, você vai pagar imposto dessa empresa de Dubai aqui. Exato. Então, assim, não vai ter muita vantagem, a não ser que você realmente fosse ter escritórios, funcionários, enfim, aí consegue fazer um setup de offshore na Europa. Mas Estônia em específico também não ia fazer sentido, por quê? Porque lá se você distribui lucro, você paga 20% de imposto, na verdade até estão aumentando agora, e aí na Espanha seria isento, só que se você quer tirar um salário, na Estônia é isento, só que você vai pagar na Espanha, porque né, entra na alíquota progressiva, então não teria como ficar com zero imposto com essa combinação que você sugeriu. Boa. Seriam O Pablo tá falando o seguinte: posso ter residência fiscal no Paraguai e continuar morando no Brasil, realizando os lucros pelo Paraguai? Então, você pode obter as duas residências fiscais, né? Você basicamente pega a residência fiscal paraguaia sem sem deixar de ser residente fiscal do Brasil. Sim, é possível. Você poderia realizar os lucros com contas que você abriu a partir da cédula paraguaia. Digamos, abre uma conta na Kraken, ou enfim, mostrando a sua cédula paraguaia. Só que, legalmente, se você é residente fiscal brasileiro, você precisa declarar todos os seus ganhos do mundo inteiro. Não importa se é um ganho do Brasil ou de fora do Brasil. Então, se você estivesse fazendo isso e não declarando no Brasil, seria o equivalente de sonegação, e aí não muda nada se ter residência paraguaia ou não, porque, né, de igual tá fora do regime. Se descobrirem que essa sonegação está acontecendo, né? Se descobrirem que Exato. essa sonegação está acontecendo. Exato. Então, o ideal seria, de fato, fazer a saída fiscal do Brasil. E aí, quem sabe, só por um ano, digamos, se por um ano você puder morar 5 meses no Brasil apenas, e aí vira residente fiscal do Paraguai de fato, realiza os ganhos, depois volta, né, poderia daí fazer esse modelo de uma maneira mais legal. Boa. O Jairo mora aqui em Valência, tá? Ele perguntou qual país frio na Europa que paga menos imposto. É que o Jairo é apaixonado pela Polônia, tá? Ele é apaixonado pela Polônia, mas ele mora na Espanha, ele quer voltar para lá. Qual que é o país frio na Europa que paga menos imposto? Eu gosto muito da Polônia. Eu tive em Varsóvia, uma cidade sensacional. É da Polônia? É da Polônia ou das polonesas? Da Polônia, da Polônia. Não me compromete. Não vou falar nada. Mas, assim, Geórgia seria um país que é frio e que basicamente dá para ficar com zero imposto sobre cripto. E se você, não sei o que você faz, mas assim, eles têm um regime de MEI deles, né, de microempresário na Geórgia, que se você ganha até uns $180 mil ao ano, você paga 1% de imposto sobre o seu faturamento. Então, a Geórgia é um país que você consegue ter um frio, ter uma ótima qualidade de vida e também impostos baixíssimos. Fora isso, dá para pensar outras opções também, né? Basicamente, todo o leste europeu tem país que faz frio, porque tem muitas regiões de montanhas também, então dá para pensar em Polônia, dá para pensar em República Tcheca, dá para pensar em Lituânia, dá para pensar na própria Hungria, que assim, não vai ser um país frio, Canadá, Finlândia, mas que já vai ser bem mais ameno o clima do que é em Valência. Boa. Eliane tá falando que vive há 6 anos em Portugal e não deu saída fiscal do Brasil porque faz projetos para empresas brasileiras que pagam em reais, tributo talvez de MEI. Nesse caso, não tem outra alternativa, certo? Cara, primeiramente, né, teria que ver se a empresa não teria disponibilidade de fazer o pagamento de nenhuma outra maneira, porque não existe um impedimento legal da empresa brasileira trabalhar com um contratador de fora. Mas se ele está mais de um ano fora do Brasil, pela lei, ele não tem que declarar a saída fiscal, obrigatoriamente? Não. A princípio, ele deixaria de ser residente fiscal do Brasil depois de 12 meses consecutivos fora do país. Só que como ele está com MEI ativo, não pode ter MEI quem não é residente fiscal no Brasil. Então, se ele está com MEI ativo, o Brasil entende que ele ainda está como residente fiscal. Mas, assim, a questão é, se ele trabalha para empresas brasileiras que pagam em reais, tem que ver, primeiramente, qual que é o entrave do lado dessas empresas. Porque, às vezes, é porque elas acham que é muito difícil pagar alguém de fora, o que não pode. Não existe nenhum impedimento de fazer importação de serviço, tá? Você, como uma empresa brasileira, você pode contratar o serviço de um designer, de alguém que trabalha para fora do país. Quanto à questão de pagamento, aí é outra história, né? Como que vai organizar o recebimento. Geralmente, o que fica mais fácil, assim, para não ter que fazer nenhuma mudança, seria
você conseguir oferecer uma opção de pagamento em cartão ou alguma coisa assim, ou mesmo usa um gateway de pagamento que aceite pagamentos Latam. Tá? Então, por exemplo, aqui na Seti, a gente tem um gateway com o qual a gente trabalha, a Nox, inclusive salve para o Tomás lá da Nox Pay, que A basicamente... Nox do JP? Do Tomás Botelho. Não sei se o JP também é O sócio. Tomás Botelho não é o filho do Fausto? Pô, não tô nos casos de família aí, cara. Eu conheço o Tomás, eu não sei o pai dele. Não, é porque o Fausto tem um filho que é Tomás Botelho. Ele é músico, não? Era músico? Esquece. Cara, eu conheço ele dessa Esquece que eu relação tô entrando profissional. Eu tô entrando nas pessoalidades aí da turma. Esquece. Mas, assim, a gente, Seti, não é uma empresa brasileira, é uma empresa americana, sediada na Flórida. Mas, se você quiser pagar em Pix, a gente consegue receber porque a gente tem um contrato com a NoxPay, que é uma processadora de pagamentos, ou seja, eles recebem o Pix, eles depois nos cobram 2% para depois retirar e mandar o saque para a gente em um SDT. Então, esse é o contrato que a gente tem agora. Então, assim, existem outras opções de gateway de pagamento assim. É uma opção para você poder fazer a saída fiscal do Brasil. O que acontece muito, especialmente para o brasileiro que vai para Portugal, que não sabe da questão da saída definitiva às vezes, ou mantém MEI, mantém empresa no Simples, é que a pessoa fica como residente fiscal nos dois países, e aí declara para o Brasil só o do Brasil, declara para Portugal só o de Portugal, e aí, como Portugal está recebendo as informações portuguesas, mas não está recebendo as informações do dinheiro que a pessoa tem no Brasil, e como o Brasil não está recebendo as informações do que as pessoas têm de Portugal, na prática acaba que muitas vezes não dá problema, que o país não vai atrás porque ele não está recebendo essas informações. Mas, teoricamente, sim, a pessoa está cometendo um grande erro aí, porque ela deveria declarar tudo em ambos os países, porque ela está como residente nos dois. E aí o ideal seria fazer a saída fiscal do Brasil, né, nesse caso. Por que esses caras não conversam, graças a Deus, Francisco? Por que eles não conversam, cara? Eles conversam. Graças a Deus eles não conversam. Mas porque. Eles conversam. Mas não é automático, né? É automático, não é automático. Eles conversam e é automático, mas o critério do CRS, que é o principal método de troca de informação bancária atualmente, é o país de residência da pessoa. Então, você, ao abrir uma conta bancária, você informa o seu país de residência. Quando a pessoa se muda para Portugal, ela vai mostrar para o banco português que ela é portuguesa. Então, o Banco de Portugal só vai reportar para as finanças portuguesas. Igual o banco no Brasil, que entende que o cara é brasileiro ainda residente no Brasil, o Brasil só vai estar falando entre Brasil para a Receita Federal, porque não tem que informar Portugal. Para o banco brasileiro, para as informações que esse banco tem, é um brasileiro que está morando no Brasil. Então, por isso que acaba nesse sentido não fazendo a troca. Mas, assim, existe troca de informação entre os países, sim. Só nessa situação, como acaba ficando isolado, muitas vezes não dá problema. Mas a pessoa está numa situação irregular e o ideal é corrigir assim que der, né? Para evitar problemas futuros. A residência fiscal no Paraguai fica mantida se eu mudar para lá e depois partir para os Estados Unidos com visto de estudante de 2 anos para melhorar o inglês por lá? Se a residência fiscal fica mantida, bem específica, né? Tá, vamos lá. Ótima pergunta, porque assim, o visto de estudante nos Estados Unidos é um ótimo visto, tá, gente? Porque ele é um dos poucos vistos que você pode morar nos Estados Unidos sem virar residente fiscal. Muitos países têm essas exceções, que o estudante que se muda para lá não vira residente fiscal. No caso dos Estados Unidos, nos vistos de estudante tipo F1, você pode ficar de até 2 a 5 anos morando no país, só que você exclui os dias passados no país da contagem dos 183 dias, ou seja, você não vira residente fiscal nos Estados Unidos, que é muito bom. Então pode fazer sentido sim fazer esse visto de estudante nos Estados Unidos. Quanto à residência fiscal no Paraguai, a gente tem 2 requisitos aqui, tá? Residência legal e residência fiscal, ou seja, sua autorização de residência e o seu status de residente fiscal. Para sua autorização de residência não expirar, você primeiro vai ir no Paraguai, você vai aplicar para residência temporária. Essa é válida por 2 anos. Você precisa voltar antes de fechar os 2 anos para você converter ela em residência permanente. Ou seja, depois de 1 ano, 9 meses de você receber a sua documentação, você tem que dar uma passada lá no Paraguai de volta para trocar para residência permanente. Uma vez que você tem a residência permanente, você só precisa estar fisicamente no Paraguai 1 dia a cada 3 anos para que a sua residência não expire. Então, assim, dependendo de como você vai organizar isso, não vai expirar. A questão é, sabe, se você vai aplicar para o Paraguai e imediatamente você vai subir para os Estados Unidos, você ainda teria que voltar depois de 1 ano, 9 meses, então cuida desse timing, né? Porque senão a sua temporária expira e você não pegou a permanente. Se você já tiver na permanente, fica 2 anos nos Estados Unidos, volta, você não tem que falar nada para o Paraguai, porque você ainda está dentro dos 3 anos que eles permitem você ficar no exterior sem perder a documentação. E aí a residência fiscal, para manter ela ativa, você tem que estar com a sua residência legal ativa e
manter o RUC, que é o CPF paraguaio ativo. Isso aí a gente também dá para organizar e você não precisa estar no Paraguai para isso. Então, dá para sim organizar isso dessa forma que você está falando, só tem que pegar o time se você vai estar na temporária ou na permanente. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.